Meninas e meninos, estou aqui de novo, né, para falar uma coisa para vocês. Logo falando, meus queridos, minhas queridas, olha para cá, meninos e meninas. Exatamente, meu filho. Primeiro aqui, eu vou contar pra vocês. Sei que eu contei na hora que eu falei que eu ia colocar o Reddit na série aqui. Só que eu contei muito rápido. Por quê? Porque o assunto era o Reddit na série, não a história que eu vou contar agora, entendeu? Exatamente, meu filho, minha filha querida, olha pra cá, meninos e meninas, eu tô falando! E aí, o que acontece? Hoje eu vou falar pra vocês a história, querida, de como eu conheci Reddit. Olhe pra cá. Exatamente, meu querido, minha querida. Portanto, vamos começar aqui. A história é bem diferente do jeito que eu conheci o Sonic, ou o Mario, ou o Crash, ou qualquer outro jogo que eu goste e eu conheça. Mas a história, querido, de como conheci o Reddit é bem diferente. Uns tempos atrás, eu contei para vocês como é que eu conheci o Sonic, como é que eu conheci o Mario, como é que eu conheci o Crash e entre outros. Mas a história, querida, de como eu conheci o Reddit, vocês vão ver. Exatamente. A história de como eu conheci o Reddit Reddit é desse jeito aqui, né? Não foi... É desse jeito aqui, galera, presta atenção. O meu canal ainda era do Crash. Sim. Quer dizer, sim. O meu canal ainda era do Crash, e aí o que aconteceu? Eu tava vendo uns vídeos do Fiaspo. Eu conheço tudo! Eu tava vendo uns vídeos do Fiaspo porque eu gosto dele. Exatamente. Aí eu vi um vídeo interessante. E aí o que acontece, meninos e meninas? Isso foi há muito tempo atrás, tá? Exato. Presta atenção! Muito tempo atrás. Muito. Eu tô dizendo muito. Olhe pra cá, muito! E aí o que acontece? Eu vi um vídeo interessante de ele falando uma coisa. Que um certo personagem matou o Sonic e o Crash. Como assim? Comercial. Onde o Sonic e o Crash estavam no hospital. É o que você ouviu. Presta atenção. E aí o que acontece? Ele falando que se tal personagem ia ser o maior de todos, ia ser o maioral, ia ser... Eu tô explicando, presta atenção. Exatamente, querido e querida. E como eu gostava e gosto muito, viu ainda, do Crash, porque o meu canal era dele. E aí o que acontece? Quando eu vi isso, eu disse, não, que negócio é esse? E aí, galera, o que acontece? Só por isso, eu decidi e falei, né, porque eu até filmei isso pra vocês, que eu nunca mais ia jogar o jogo desse tal personagem aí. Exatamente, querido e querida. E quem era este personagem? Ratchet! Sim, é o que você ouviu, vou repetir pra você entender. Ratchet matou Sonic e Crash. É o que você ouviu. Por quê? Porque ele apareceu onde tava o Crash e Sonic no hospital. E foi o Fiaspo que falou, viu? Exatamente, querido e querida. Olha pra cá, meninos e meninas. Desde então, eu fiquei com muita raiva desse personagem. Por quê? Porque, querido e querida, olha pra cá, meninos e meninas, eu tô explicando. Porque o Fiaspo falou que, ai, meu Deus do céu, mas você acreditou, meu filho? Olha pra cá que eu tô falando. Porque geralmente é assim, os personagens que quer ser o maioral, que quer ser... Olha pra cá que eu tô contando a história. Exatamente, meu querido, minha querida. Só que aí, eu não conhecia o Ratchet. E chamava ele de quê? De Tiny Teaser. O nome do tigre do Crash. Pois é.
eu geralmente não conhecia ele. E como eu já falei, os personagens que eu não conhecia, eu inventava os nomes. E aí, galera, o que acontece? Portanto, aí, o que acontece, meninas e meninos? Então, fiquei com raiva dele. Até filmei isto pra vocês. Só que foi há muito tempo. Ele vai demorar muito pra você procurar aqui no canal, tá? Porque foi há muito tempo. Lá quando o meu canal... Meu filho, só pra você saber, o meu canal foi de todos os personagens que você imaginar. Meu querido, o meu canal já foi do Crash, do Mario, do Sonic, do Mega Man. Olha aí, ó. Já foi até de personagens de animação. Como treinar o seu dragão. Preste atenção. Foi de tudo. E tá sendo do Ratchet agora. E aí, o que acontece, meninas e meninos? Eu não conhecia ele. Mas depois que eu percebi e conheci o Ratchet, aí eu disse, que negócio é esse? E foi aí que eu descobri que quem era o personagem e como assim. Aí que foi lá, querida, que eu decidi. E ainda com raiva, viu, por causa que ele fez aquilo. E aí o que acontece, meninas e meninos? Isto daqui acontece. Conhecendo um personagem também. Aí o que acontece, meu filho ou minha filha? Isto aqui acontece. Pois aí depois que eu conheci direito o personagem, eu meio que gostei. Porque quando eu falei que eu tinha raiva dele é por causa daquilo. Mas quando eu descobri que é uma cópia do Crash, é exatamente o que você ouviu, olha pra cá. Quando eu descobri que ele é uma cópia do Crash, aí eu gostei. Só porque ele é uma cópia do Crash, meu filho. Mas não é só por isso que eu gosto dele. Porque depois que eu conheci ele melhor, eu percebi, quer dizer, decidi gostar dele também. Só que aí não se tornou um dos meus favoritos. Porque eu conheci ele e gostei. Só que eu deixei ele um pouquinho de lado. Por quê? Presta atenção, eu tô explicando. Por quê? Porque geralmente eu gostava de outros personagens. Porque como eu já falei, tem quatro personagens que eu gosto. 4 jogos que eu gosto. Mario, Mega Man, Sonic e Crash. O Ratchet não estava aí. Aí depois de alguns tempos, querida, olha pra cá, meninos e meninas, tô explicando a história. Aí depois o que acontece? Geralmente depois que eu conheci ele, né? Aí eu não dei muita bola. Só que aí depois de um tempo eu comecei a falar dele. E eu falei deste jeito aqui, ó. Se tem um personagem... Eu falei deste jeito aqui, meu filho e minha filha, ó. Se tem um personagem que eu nunca falei aqui no canal, é o Ratchet. Essa que eu não conheço. Ratchet e Clank. E fui falando e contando a história. Um pouco da história do Ratchet. E foi aí, galera, que o pessoal gostou. Porque depois, primeiro eu falei um pouquinho da história. Depois eu fiz um pouquinho da série. E depois contei o resto da história. Exatamente, querido e querida. Olha pra cá, meninos e meninas. Eu tô explicando. Exatamente. Só que aí, eu conheci o personagem. E conheci... Só que eu nunca joguei o jogo, né? Até que um dia eu tinha um PlayStation 2. E no PlayStation 2 veio o quê? O jogo do Ratchet. Exatamente. E aí, o que acontece, meninas e meninos? Eu joguei, pela primeira vez, Ratchet. Porque como eu já falei naquele vídeo que eu falei pra vocês que quando eu conheci ele, eu falei assim. Porque eu tava jogando ele ontem mesmo, é o que você ouviu. Eu falei isso naquele vídeo lá. Talvez estão um pouquinho confuso, mas eu tô explicando, presta atenção! Aí o que acontece, meninas, presta atenção pra você entender. Aí o que acontece, meninas e meninos? Isso aqui acontece. Pois aí, eu comecei a falar dele. Mas aí eu deixei ele um pouquinho de lado de novo, porque como eu já falei, são de 4 jogos favoritos. E ele não tava na lista. Que foi? Depois, vai prestando atenção. Tô contando a história. E foi aí, depois, querido e querida, que eu decidi, que conheci. Que eu também conhecia há muito tempo atrás, mas eu deixei ele irado também. O Spyro. Meu filho, se tem 3 jogos que eu acho idêntico a um ao outro, é Crash, Spyro e Ratchet. Exatamente. Agora continuando com a história, sim.
Aí eu conheci e me lembrei do Ratchet, o dragãozinho da Sony, rival do Crash. É o que você ouviu, querido, querida, olha pra cá. Só que antes eu pensava que o Ratchet era o rival do Crash, mas não, ele é uma cópia do Crash. Aí o que aconteceu? Presta atenção na história! Aí o que aconteceu, meninas e meninos? Aí o meu canal também foi do Spyro. Tô falando, meu canal foi de todos os personagens que você imaginar. Todos! Olha pra cá! E aí o que acontece, querido e querida? Depois de um tempo, depois do Spyro, olha pra cá que eu tô explicando! Depois do Spyro, meu canal voltou a ser o Crash. E depois do Crash, querido, foi aí que eu tô voltando no tempo pra você entender. Foi aí que eu conheci o Ratchet. Eu tava contando a história de antes de eu conhecer o Ratchet. Agora, voltando no tempo atual, aí sim, depois do canal do Crash que eu conheci o Ratchet. Aí, eu percebi e gostei dele. Só que aí, voltando para o tempo atual, você tá entendendo o que eu tô falando? Olha pra cá, eu tô explicando! Aí, o que aconteceu? Voltando para o tempo atual, galera, sim. Aí eu não me lembrava dele, né? Eu assistia ele, claro, sim, só que eu nunca falei aqui dele no canal. De novo, né? Porque depois daquele dia que eu deixei ele de lado. Só que aí, galera, o que acontece? Olha pra cá, tô explicando a história. Isso aqui acontece. Pois só naquele dia, ontem pra ontem, eu decidi colocar ele. Por quê, querido e querida? Olha pra cá, meninos e meninas, eu tô explicando. Por quê? Porque assim, ó. Exatamente. O meu canal também foi das Tartaruga Ninja. Eu tô falando, meu canal foi de tudo. O meu canal também foi das Tartaruga Ninja. Mas como o personagem principal era o Sonic, eu deixei as Tartaruga Ninja pra lá. E tava procurando o personagem, porque o Crash e o Spyro já foi. Aí eu tava procurando o personagem para colocar no lugar das Tartaruga Ninja, né? Porque eu tinha 4 jogos favoritos, só que eu queria colocar mais um. Porque somente esses 4 aí enjoava um pouco. E aí, galera, o que aconteceu, meninas e meninos? Presta atenção! E aí, galera, o que aconteceu? Aí, antes de eu colocar o Ratchet aqui no canal, né? Há muito tempo atrás, eu fui pesquisando para ver quem era ele e o que era ele, né? Porque eu não sabia. Eu conhecia ele, mas eu não sabia direito. Eu tava conhecendo ele ainda. Foi aí que eu descobri que ele é um Lombax que vive no planeta verdinho, que protege o planeta dele. E a cidade dele chamada Solana do Dr. Nefarious. Eu conheço tudo, olha pra cá. E aí, o que acontece foi aí que eu conheci o Ratchet. Exatamente. E jogando o jogo dele, né, pela primeira vez, como eu falei pra você. Aí que eu gostei, querido. Exatamente, olha pra cá, tô falando. Só que aí ainda não. Eu gostava dele, mas ainda não era. Eu nunca falei dele no canal. Depois ficou. Ainda não era a hora, porque eu deixava ele de lado toda hora. Porque o personagem principal ainda não era ele. Só que aí eu também assisto Leon e Nilce. Coisas de nerd. Eu conheço tudo, olha pra cá! E aí, o que acontece, querido, querida? Olha pra cá, meninos e meninas, eu tô explicando a história! Foi aí que o Leon e a Nilce, querido e querida, foram jogar o quê? Ratchet e Clank em outra dimensão. Foi aí, querido, olha pra cá, minha querida, tô explicando a história! Foi aí que eu conheci o jogo de outra dimensão, né? Ratchet e Clank em outra dimensão. Só que eu percebi, querido. Por quê? Porque antes eu jogava aquele jogo. O primeiro do Ratchet. Aquele com a imagem horrível, viu? Tô avisando, aquela imagem horrorosa. Só que aí, galera, o que acontece? Vendo o gráfico deste jogo que eu tô mostrando, Ratchet e Clank em outra dimensão, eu disse, não, o que é isso? É o meu novo jogo favorito. Foi aí, oficialmente. Presta atenção, minha gente. Tô explicando. Foi aí que eu conheci realmente o Ratchet. E aí, galera, o que acontece? Eu decidi colocar ele no canal novamente. E desde então, querido e querida, o Ratchet, ele é o personagem principal. E é o meu alienígena favorito. Sim, Lombax. Quer dizer, Lombax
é uma espécie de alienígena. Exatamente. Ratchet é um alienígena. E aí, galera, o que acontece? Desde então, o Ratchet é o meu alienígena favorito de game. Alienígena... Presta atenção! Alienígena favorito de game. Exatamente. E aí, o que acontece, meninas e meninos? Desde então, estamos aqui com Ratchet. Pra quem não entendeu, eu vou dar um resumo da história. Eu conheci ele quando soube que ele era o personagem que matou o Sonic e Crash. Fiquei com tempo. Mas depois eu comecei a falar dele e vi que as pessoas gostou e eu gostei também. Desceram um pouquinho de lado, mas depois conheci o personagem direito. Assistindo Leon e Nilce, foi aí que eu descobri e vi, e pesquisando também quem era o personagem, foi aí que eu conheci Ratchet. E aí o que acontece? E agora eu estou com ele aqui, com o personagem principal do canal, entendeu agora? Exatamente, presta atenção, rapaz, eu estou explicando. Agora algumas curiosidades sobre o Ratchet. Já contei a história de como eu conheci ele. E agora algumas curiosidades do Ratchet. Galera, presta atenção. O Ratchet, ele apareceu pela primeira vez no Japão. Exatamente, na China, querida. Exatamente, presta atenção. Por mais que ele se pareça um pouquinho com Pikachu, ele não é um Pokémon. Ele é um Lombax. Presta atenção. Uma espécie de alienígena. Exatamente, querido e querida. E aí, o que acontece? Ele apareceu pela primeira vez na China. Fez um sucesso tremendo, tô explicando! Fez um sucesso grande. E depois de alguns tempos, veio para outros países. E fez um sucesso também. Pois aí teve até filme do Lombax. É o que você ouviu, querido e querida. Tem até filme do Lombax chamado Heróis da Galáxia Ratchet e Clank. Exatamente. Meu filho, só pra você saber quanto sucesso o negócio fez. Isso foi muito tempo atrás, tá? Não foi agora não. Presta atenção. Só pra você saber o sucesso que Ratchet fez. Teve jogo, filme, jogo inspirado no filme, filme inspirado no jogo. É o que você ouviu, presta atenção. Eu tô explicando a história. E aí, galera, o que acontece? E foi assim que eu conheci Ratchet. Exatamente, querido. Olha pra cá, minha querida, eu tô explicando a história. Pois é, galera. Essa aí é a história de como conheci o Ratchet. E só pra falar algumas coisinhas aqui pra encerrar, querido e querida. E como todo mundo sabe, eu gosto muito dele. Exatamente, porque como eu já disse, ele é o meu alienígena favorito. Olha pra cá. Exatamente. E outra coisa aqui. Como eu já falei, ele geralmente é uma cópia do Crash. Então o que acontece? Do jeito que eu gostava e gosto do Crash, eu gosto dele porque ele é uma cópia do Crash. Olha pra cá que eu tô explicando. Exatamente, meu querido, minha querida. Aí você me pergunta: você gosta do Ratchet? Gosto. Você já jogou ele? Já joguei, querido. E aí o que acontece? Então você me responde com uma pergunta. Então isso quer dizer que você é fã do Ratchet? Como é que é, querido? Então você, presta atenção na pergunta, querido. Então você quer dizer que você é fã do Ratchet? Meu querido, minha querida, a resposta é sim. É o que você ouviu. Olha para cá, meu querido, minha querida. Pois é, eu era fã do Sonic. Ainda sou um pouco. Só que agora, querido, como eu gosto muito do Ratchet, meu querido, minha querida, presta atenção na história. Agora eu sou fã do Ratchet. Olha pra cá que eu tô explicando.
Exatamente, meu filho, minha filha querida. Olha pra cá, meninos e meninas. Eu estou explicando. Galera, eu acho que é isso. Essa é a história e o que eu queria falar pra vocês. Bom, só pra avisar aqui uma última coisinha. Até o filme é dele agora. Só que eu tô tentando filmar o filme pra vocês verem. Só que não dá porque, como eu já disse, esse gravador aqui fica parando no YouTube. Só que o que acontece? A série tem foto do filme. E dá pra ver um pouquinho como é o filme, né? Só que é isso. Bom, é isso. Só pra avisar que o canal dele agora. Então é isso. Gostou? Dá like e tchau!